O tema da pregação de hoje é a missão inacabada. E é um assunto muito interessante. E eu pesquisei vários versículos assim que eu senti que eram necessários a gente ler. E sobre esse tema, missão inacabada, tem uma parábola que Jesus deixa pra gente, que é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25:14. Veja aí na Bíblia de vocês. Diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até quem tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra é muito forte e resume tudo o que a gente está passando como igreja. Essa pregação, Deus falou comigo diretamente como servos mesmo. Porque a gente fica pensando, qual que é a nossa missão nesse tempo? Nossa missão justamente é levar o céu para as pessoas, levar a pregação para as pessoas. Essa é a nossa missão. Deus não nos chamou aqui, para estar sentados no banco, só ouvindo e não compartilhando com as pessoas. E às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente nem tem muitas qualidades, mas o servo aqui fala que cada um recebeu aquilo que poderia ser dado. Ninguém recebeu a mais, ninguém recebeu um fardo que não podia ter sido subjugado. Mas Deus deu a quantidade certa para cada um. E é assim com a gente. Cada um tem a sua função aqui na igreja. Um consegue multiplicar seus talentos, limpando a igreja, santificando o lugar de Deus. Outros conseguem multiplicar seus talentos, falando com as pessoas, dando seus testemunhos de vida. Outros conseguem mesmo cantar, multiplicam seus talentos. Outros ficam na recepção, multiplicando seus talentos. Mas o que será lançado para fora vai ser aquele que, mesmo sabendo que ganhou seu talento, escondeu dizer não para Deus. E isso é muito forte, porque eu fiquei na comportagem por 1 mês, eu acho, e eu não sabia por que eu estava lá. E é muito difícil você entrar na casa das pessoas
que você não tem essas paredes. E eu sempre orava a Deus pedindo que eu não saísse devendo de lá. Porque ia ser uma vergonha muito grande para minha família, que não é cristã, só eu sou cristã. E eles falaram que era inútil eu ir para lá, que eu podia trabalhar com várias outras coisas, que eu ia receber muito mais. E mesmo assim eu fui, porque eu senti que Deus tinha alguma coisa para mim lá. E foi muito difícil, porque de cada casa que a gente ia, às vezes ninguém queria comprar nada, ou nem mesmo aceitava oração. Mas eu sinto que Deus agiu muito forte enquanto eu estava lá, porque eu estava com minha dupla no campo, e aí já tinha dado a hora do almoço. E aí ele falou assim, vamos continuar? Mas eu falei, pra que a gente vai continuar? A gente tá na hora do almoço, a gente não vendeu nada. Eu estou muito cansada. Mas a gente andou um pouco, aí ele falou assim, não, vamos naquela casa ali. Aí a gente chegou, bateu lá, e a gente encontrou um senhor. E a gente começou a conversar com ele sobre saúde. E ele começou a desabafar, falando que estava precisando muito de Deus na vida dele. Amém. E a gente estava com um grande conflito sobrando para dar de graça. E aí a gente conseguiu dar um grande conflito para ele. E eu tenho certeza que ele leu e a gente conseguiu orar por ele. E aí eu tenho certeza que Deus alcançou uma alma naquele dia, mesmo a gente não tendo recebido nada em troca, nenhum dinheiro, ter sabido que ele precisava que a gente estivesse lá. Eu tenho certeza que ele pediu socorro a Deus nas orações dele, porque ele falou que ele estava passando por muitas dificuldades. Ele estava com um irmão que tinha falecido, e outras decepções que a gente passa na vida. E aí eu tenho certeza que uma alma que a gente ganha vale muito mais do que vender um livro, muito mais do que ter até o dinheiro para o almoço que a gente precisava. E Deus conversa muito comigo sobre isso, de que às vezes a gente fica omitindo o nosso talento porque a gente tem vergonha ou a gente vê que não está recebendo nada em troca. Mas os tesouros que Deus nos prometeu, que Jesus nos prometeu, não é aqui nessa terra, é lá no céu. Amém. E o Evangelho eterno não é dado para todos, nem para o servo perfeito, mas é aquele que não omite seus talentos e é chamado para servir a Deus. Então, a gente não vai ser salvo porque a gente é justo e perfeito. Não vai acontecer isso. Mas a gente vai ser salvo porque a gente, em um momento, disse não para Deus. Não omitiu nossos talentos. Disse, Eis-me aqui, Senhor, para pregar a sua palavra. E qual que é a missão dos jovens cristãos nessa época? Lá em Marcos 16:15, fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Também sobre esse versículo, aqui fala que só quem crê e for batizado será salvo. Às vezes tem muitos cristãos dando mau testemunho, achando que a nossa missão é pregar e convencer a pessoa de que ela tem que aceitar Jesus. Mas Jesus não é para todos. Jesus não é para todos. E Jesus fala que quem crer será batizado, quem não crer será condenado. Isso que é a nossa missão, é ir na pessoa e falar de algum jeito, mas não é convencer para ela, não é colocar de goela abaixo que ela tem que aceitar a salvação, porque a salvação é a escolha da pessoa. Exatamente. Então a gente tem que dar bom testemunho para os nossos irmãos. E outro questionamento para os jovens, até para mim, será que a gente está colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Às vezes a maioria de nós que mora aqui em Ouro Preto, a gente está estudando, né? Para poder ter uma profissão, poder comprar uma casa, um carro, não sei, construir uma família. Mas será que esses sonhos que a gente tem estão acima dos sonhos que Deus tem para a gente? Isso me fez refletir bastante nas minhas ações. E eu peço para vocês refletirem também. Porque o nosso primeiro dever não é se formar, nem ter um diploma, mas assim ser diplomata do céu aqui nessa terra, ser luz aqui nesse lugar. Então muitas vezes a gente procrastina, né, a missão que Deus nos dá, porque a gente, eu nem me formei ainda, eu nem tenho profissão.
E aqui é muito interessante, algo que está escrito aqui, que fala que 1% dos budistas foram evangelizados. E a palavra de Deus fala que o fim só virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Está escrito isso lá em Mateus 24:14. Todas as nações têm que testemunhar que Jesus veio para nos salvar. E a gente está procrastinando a volta de Jesus. Porque a gente tem vergonha, a gente esconde nossos talentos, a gente não faz, ou a gente põe nossas vontades primeiro a minha vontade, inconscientemente até, quando a gente acorda e pega o celular primeiro e fica ali no TikTok, a gente está colocando nossas vontades em primeiro lugar. Não é a mesma coisa que você levantar, beber água, ir lá pegar a sua Bíblia e orar em primeiro lugar. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, nas pequenas coisas até, não só nas grandes. E então a gente está procrastinando a volta de Deus, porque apenas 1% dos budistas foram evangelizados. E não há jovens que têm a disposição de ir aceitar esse convite e pregar para eles. E se a gente não conseguir pregar para eles, Jesus não vai voltar. A gente acha muitas vezes que o fim é uma coisa ruim, porque o fim, para nós que colocamos as nossas vontades em primeiro lugar, é assim, se vai vir o fim, eu não vou ter uma casa. Se vai vir o fim, eu não vou ter o meu diploma. Se vai vir o fim, eu não vou ter a esposa ou o marido que eu queria. Se vai vir o fim, eu não vou poder realizar meus sonhos aqui nessa terra. Mas não é isso que Jesus quer que a gente pense. Porque o fim também é um alívio para nós e para as pessoas que estão sofrendo. O fim é o fim de guerras. Eu fico muito triste quando eu vejo o que está acontecendo em Gaza, porque as mulheres, as crianças estão passando fome e elas estão chorando de fome. Você imagina só, você ficar chorando de fome porque você não tem nada para comer, porque decidiram fazer uma guerra que você não tem nada a ver com isso. Então a volta de Jesus é o fim de todo esse sofrimento. Não é o fim do nosso sonho, da casa, do diploma, do carro, da esposa, da família. Mas é o começo mesmo da liberdade do pecado, da maldade do mundo. Então, Jesus nos chama para a gente ser o servo bom e fiel que vai, mesmo que você tenha um talento, você multiplica ele, que Jesus vai ficar feliz. Às vezes, não sei se você tiver uma missão na comportagem, se você tiver passado por 50 casas e uma alma aceitar o convite de Jesus, já é muita coisa para Deus. Amém. Aqui fala também uma coisa muito interessante, é sobre a prioridade certa. Deus então os chamou à ação, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. A expulsão de Deus era simples, mas urgente. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram fracassadas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca para arruinar tudo que vocês trabalharam tanto para conseguir. E é um pouco pesado esse versículo, porque Deus não vai nos abençoar enquanto a nossa prioridade não for o reino dele. Deus não vai nos abençoar enquanto o dízimo também não for prioridade na nossa vida, que é uma coisa muito difícil, até para mim, ser fiel no dízimo. Mas é uma coisa tão simples e a gente não consegue ser fiel no dízimo às vezes. Então, como que eu pego a bênção de Deus se eu não coloco Ele em primeiro lugar? Sempre são as minhas vontades, o meu eu. Outra reflexão muito interessante que o Espírito Santo
colocou no meu coração foi que Jeremias morreu cerrado ao meio, Jó sofreu grande luta e agonia, Paulo foi decapitado, e a gente tem tanta liberdade agora e a gente não está fazendo nem metade, nem viveu metade do que esses grandes homens de Deus viveram. Então, em meio a tanta liberdade e conforto, o que estamos esperando para multiplicar os nossos talentos? Se Paulo conseguiu multiplicar o talento dele sendo perseguido por Roma, passando frio, passando fome, preso, e a gente aqui, tendo tablet, notebook, celular, tudo, comida, lugar para morar, o governo é liberal, ele não proíbe a gente de pregar a Deus. Por que a gente, com tanta liberdade e conforto, a gente não consegue multiplicar nossos talentos? Isso foi uma coisa que me deixa muito reflexiva, porque às vezes eu falo muito não para Deus e muito sim para mim. E eu acho que esse é o ponto da questão, né? Chegar em Deus numa oração e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como que a gente quer falar Maranata, muito em breve, Jesus voltará, se a gente não consegue subjugar nossas vontades, colocar o próximo acima das nossas vontades, porque quando a gente diz sim para nossas vontades, a gente está negando a salvação para o outro. Esse servo que tinha um talento e colocou no buraco, depois foi lá e entregou um só, ele procrastinou muito e ele colocou a salvação, não só a salvação dele em risco, ele colocou a salvação de outras pessoas em risco também, porque na palavra diz que se não tiver quem vá, as pedras vão pregar no nosso lugar, as pedras vão falar. E não é isso que Deus quer, não é isso que os anjos querem também, porque lá no livro de Ellen White, no livro da Redenção, ela fala que os anjos poderiam muito bem fazer o nosso trabalho e muito mais rápido que a gente. Agora mesmo, se Deus mandar os anjos irem pregar o evangelho para os budistas, acho que em um dia eles vão estar evangelizados, acho que até menos. Mas não, Deus nos chamou para serem ministros dele. Ele quer que quando ele volte e a gente suba, ele quer dar uma coroa com estrelas. Imagina só se tem uma coroa com estrelas das pessoas que você salvou. Amém. E vai ser a verdadeira honra. A gente não pode se honrar aqui, mas a gente vai ser honrado no céu. Nossas lágrimas vão acabar nossas lágrimas. Eu fico pensando muito nisso, porque minha mãe faleceu tem 2 anos e ela não era uma pessoa cristã, assim, devota a Deus. Ela sempre dizia não para Deus e sim para as vontades dela. E aí, quando chegou o momento que ela mais precisou, ela disse sim para Deus, mas não tinha mais tempo nem saúde. E a gente aqui com saúde e tempo, dizendo não para Deus. Mas eu creio que nem todo caso de cura serve para a nossa salvação. Às vezes a morte também vem para nos salvar. E eu creio que quando Jesus voltar, eu vou encontrar ela lá no céu. E minha coroinha também vai estar com a estrela dela, porque nos últimos momentos a gente chorou muito, ela se arrependeu. E é isso que Deus quer da gente. Quer que os filhos deles estejam perto das pessoas que também estão nesses últimos momentos. O Derek, que está fazendo uma medicina aí, vai ter muita oportunidade de salvar as pessoas que estão no último sopro de vida. Amém. Que precisam de salvação. E o objetivo de Jesus não é nos dar diploma, nem casa, nem trabalho, nem casamento, nem vida boa. É que a gente vá e pregue o evangelho a toda criatura. Tanto se for branco, se for negro, se for pobre, se for rico. Ele quer que a gente leve a mensagem da salvação, sabendo que a gente está cumprindo o nosso papel. Que logo mais ele vai voltar e a gente vai receber a nossa recompensa. Amém. E aqui também fala o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer enquanto ministros de Deus. A primeira coisa que a gente pode fazer é ser um amigo. A segunda é orar por eles. E a terceira é muito interessante para conseguir ter mais intimidade com as pessoas. É você ensinar
quarta é servir de maneira simples. Servir nosso próximo também é uma maneira de evangelizar. E o que não fazer é não criticar suas crenças, porque nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento que a gente. Nem é por isso que a gente vai fazer que nem os fariseus, né? Sair apedrejando todo mundo. Não existe isso. Deus não quer que a gente faça isso. Ele só quer que a gente fale e a pessoa que vai decidir. E o segundo é não esperar resultados imediatos. Quando você tiver decidir pregar para alguém, não fique frustrado se essa pessoa não aceitar a sua oração ou se ela não aceitar o estudo bíblico. A sua parte você fez. Você só não pode ficar sentado esperando que o peixe caia na sua panela, porque isso não vai acontecer nunca. Para a pessoa falar não, você tem que ter tomado a decisão de deixar ela falar não assim, né? Porque se estiver sentado, ela não vai responder nada. Se ela falou não, pelo menos a gente fez alguma coisa. E o terceiro é não ir sozinho. É muito importante que a gente esteja acompanhado de alguém para ser mesmo companheiro de caminhada. Não precisa ser um namorado ou uma esposa, pode ser um amigo que você tem, que você sabe que ele vai te apoiar, porque é muito importante quando a gente está caminhando ter alguém para a gente conversar sobre as dificuldades que a gente passa, porque a gente não é santo. A gente a todo momento está sendo provado em várias coisas. Então, ter um amigo em Cristo é muito importante para seguir nessa caminhada. E para terminar, é sobre nossas atitudes como jovens. Hoje em dia, os jovens têm muita dificuldade para tomar alguma coisa à frente, decidir liderar algo. Mas Deus precisa desses jovens missionários que liderem as coisas. Porque as pessoas que já estão mais tempo caminhando na fé, elas não vão ter o mesmo vigor que a gente. Isso é biologia. Não é nem fé, é biologia. Então, que a gente seja esses jovens que lidera, que esteja pronto para falar sim para o ID de Deus, e mesmo que a gente receba não, que alguém cuspa na nossa cara, e Deus vai estar vendo que a gente não vai estar enterrando o nosso talento, mas Ele vai, no final, reconhecer que você foi um servo bom e fiel, né? Que disse sim, e não ficou procrastinando a vontade dEle. E uma vida com Deus é uma vida plena, mesmo não tendo um carro, uma casa, uma boa família, uma família estruturada. Dizer sim para Deus, Ele traz um alívio, mesmo sem a gente ter essas coisas. Porque quantas pessoas aí têm depressão, você vê que a pessoa tem dinheiro, tem pai, tem mãe vivo, tem esposa, tem filho, mas mesmo assim sempre tem um vazio dentro da pessoa. Mas quando a gente está com Deus, Ele nunca deixa esse vazio nos matar nossa alma. Porque Ele mesmo traz o refrigério para a gente, né? Então, é bom pensar que antes da nossa vontade, antes que essa vontade seja boa no momento, a gente pensar que Deus traz um alívio eterno, né? Que a recompensa de Deus vai ser eterna e não só passageira. E aqui também ensina como que a gente pode pregar. Primeiro é o ministério de atos de bondade. Visitar casa, oferecer presente. É uma ótima maneira para compartilhar nossa fé. O segundo, que é muito importante, é o ministério de oração. Você está sempre em oração pela pessoa que você está orando ou dando estudo bíblico, é muito importante. E o terceiro é alcançar as pessoas por meio da comida. É muito errado fazer isso na minha visão, mas é algo que chama atenção, porque imagina só, você está numa festa, aí a pessoa te convida e se você chegar lá não tem nenhuma comida para comer, você não vai gostar. Eu mesmo, se me chamar para festa e não tiver comida, eu nem como. Então é interessante, chama as pessoas, vai ter um cachorro quente, não sei, uma pipoca, isso incentiva as pessoas a ir, porque é uma recompensa imediata, que ela vê, nossa, vou comer, né, então vou. E o quarto que eu já falei, que é ensinar algo para a pessoa, inglês, costume,
também. É muito importante, até para os budistas que não têm muita tecnologia, muita gente, ter um canal. É porque a gente aqui tem há pouco tempo, né? Lá não tem nada. Ter um canal para poder ouvir da palavra de Deus. Aí a gente, a qualquer momento, a gente pode ouvir, né? Pegar o TikTok, o YouTube, abrir uma pregação. A gente nem ouve mais rádio, mas é uma coisa muito interessante. E aí tem algumas perguntas que eu queria que vocês respondessem. E a primeira é: quais são algumas das razões pelas quais muitos de nós hesitamos em responder ao chamado para espalhar o Evangelho às nações e como podemos superar essas barreiras? É a primeira pergunta. O que vocês acham? Talvez medo. Acho que você falou uma coisa que eu acho que reflete muito. Às vezes olhar o que ele ganha no momento, fazendo a sua própria vontade, e o que ele ganharia fazendo a vontade do Senhor Deus. Ele fazendo a vontade do Senhor Deus é algo que ele vai adiar os sonhos dele. Sim. E isso muitas vezes, vou falar pra gente que é jovem, né? Pra gente que é jovem é um pouco assim conflitante na vida, porque a gente quer um momento, a gente quer receber naquele momento e a gente está fazendo para aquele momento. Então quando a gente começa a fazer para as coisas de Deus, as coisas de Deus ainda é o porvir. Sim. E a gente às vezes não consegue entender isso, mas é importante a gente buscar de Deus, pedir para que Ele coloque esse desejo no nosso coração, para ver que o que Ele tem para nós é muito mais superior do que os nossos diplomas, as nossas formações, os nossos sonhos. E aí assim a gente pode talvez ter mais vontade e desejo, né? Porque senão a gente sempre vai conflitar e colocar a nossa vontade realmente como privilégio. Exatamente. E o segundo é: de que maneira podemos ser mais intencionais na construção de relacionamento com as pessoas para criar a oportunidade de compartilhar o Evangelho, tanto em nossas comunidades quanto globalmente? Essa é uma boa pergunta. O que vocês acham? Um meio, já estou falando, um meio que eu acho muito hoje em dia, que tem acontecido, tem influenciado muito, que no começo até eu incentivei muito o Gabriel, o filho do Cid, às vezes um meio digital, através da internet. Às vezes a gente tem vergonha de falar ao público, assim, chegar e falar. Mas quando você cria um canal e começa a falar através dele, acho que o Délio até comentou que ele tem um canal lá e a gente está estudando a possibilidade de fazer algumas coisas com isso. É um meio que você pode fazer, é um meio que a gente pode alcançar. O outro, às vezes, é entregando folheto. É uma maneira que vai fazer com que a gente vai perdendo um pouco da vergonha. E a gente também tem um senso crítico de quando vai fazer algo com uma pessoa e a pessoa nos maltrata, aquilo, dependendo de quem é o jovem, aquilo pode ferir tanto que ele pode se fechar e não voltar mais. Mas a gente precisa também dessa certeza, igual você falou. O não você já vai ter. Se vier o sim, melhor ainda. Muitas vezes o não a gente vai ter das pessoas, mas por que não tentar o sim? Por que não se dedicar um pouco e que vai que você vai em 10, 11 e fala que é sim. Que bênção. E o Gabriel, literalmente, cara, às vezes eu fico vendo os vídeos dele no Instagram e eu queria ter o dom que ele tem de falar, gravar vídeo. Mas ele não tinha, né? Ele foi aprendendo. Mas igual você falou, cada um tem um dom, cada um tem um talento e sabe usar. Exato. E por incrível que pareça, os vídeos que às vezes ele faz, eu compartilho ele para alguns colegas, todo mundo fica assim, sente a presença de Deus nas palavras dele, a forma com que ele fala. Então realmente esse mundo digital aí, para quem tem o dom, é uma ótima ferramenta, igual você está falando. Tem uns que têm facilidade de pegar a Bíblia, de falar na Bíblia inteira dos outros, tem uns que têm facilidade de entregar panfletos, livros, tem uns que têm a facilidade de fazer vídeos. Então, igual você está pregando, né? Cada um com o seu talento, mas que a gente não venha esconder ele, né? Exato. Sim, verdade. E a última pergunta é: como podemos, como igreja, mobilizar jovens para se engajar em missões, especialmente em áreas como o Sudoeste Asiático, onde a necessidade é urgente? Essa é uma boa pergunta, né? Porque geralmente os jovens estão mais ocupados em crescer, né? Como cidadão mesmo, né? Ter mais aquisições na terra, como casa, tudo que eu disse aqui. E realmente é uma pergunta muito, muito interessante, porque para você conseguir que um
jovem saia do Brasil e faça uma missão, ele tem que amar muito o reino de Deus, né? Acho que é essa palavra. Isso é amar de menos. E como igreja, a gente acha que a gente poderia mobilizar os jovens para se engajar em missão. O que vocês acham? Incentivar eles, né? Talvez infelizmente a nossa igreja não tem a condição de bancar o jovem, né? Às vezes a pessoa tem o desejo, mas às vezes a família não tem condição, às vezes a igreja não tem condição. E eu acredito que quando a gente dá um incentivo para eles, eles também estimulam mais a vontade deles. Exato. E como igreja, geralmente a parte que está na parte de direção, geralmente são pessoas um pouco mais assim, maduras, né? Vamos colocar assim. Como igreja deve fazer isso que o Sidney diz, que é incentivar, fazer com que eles possam acreditar neles, no potencial deles, que eles realmente, os jovens têm esse potencial, e não só incentivar, como também apoiar, que muitas vezes o jovem só quer esse apoio. E dependendo da igreja onde ele faz parte, ele pode receber às vezes mais crítica do que incentivo. Então a igreja em si deve incentivar, e se ele falhar, abraçar e falar, olha, nós estamos juntos, vamos recomeçar, vamos começar de novo. Porque o trabalho não é só seu, o trabalho é nosso, nós estamos juntos. Então, como igreja, eu acho que incentivar, apoiar e ajudar no momento em que ele passar por uma situação difícil, eu acho que como igreja a gente tem essa responsabilidade, esse dever. Vamos orar então. Eu tinha preparado um hino. No mais, transbordando em amor, muito mais, transbordando em amor. Diz que vai ver.
agradecemos que o Senhor abriu o nosso coração para que a gente entenda a Tua palavra. Senhor, deixamos